Olá, pessoal, seja muito bem-vindo aí a mais um episódio do Pode Conectar. Agora estamos no 5º episódio, Sustentabilidade, construindo um varejo responsável, com o meu amigo Wagner Lopes. Eu sou Roger Ritter, sou CEO da Orni. Na Orni a gente atende a empresários, a empreendedores que querem fazer os seus projetos iniciais darem certo, né? Começando sempre pelo plano de negócio. Cara, seja muito bem-vindo, Wagner Lopes. Obrigado por aceitar aí o convite. Vai, hoje o papo é sustentabilidade. Hoje é um podcast que vai longe, cara, porque a gente já se conhece de algum tempinho aí. Se deixar, tem tempo, né, pra ficar falando aqui, né, cara? Cara, seja muito bem-vindo, Wagner. O Wagner já toca um outro, ele também é host, né, de um outro. Pois é, então 2 hosts aí, cara, vai ter, meu Deus do céu, né? Fala um pouco do que tu faz aí, Wagner. Primeiramente, agradecer o convite. Para mim, falar de sustentabilidade é algo que eu gosto muito. Antes mesmo de se tornar um negócio, para mim, era um hobby. Então, assim, sempre bom quando a gente tem a oportunidade de conversar e trazer um pouco disso, né? A parte de conscientização para as pessoas da pauta de sustentabilidade e entender que há um leque de oportunidades aí. Então, hoje eu tô como host do Conversas Sustentáveis, que foi o primeiro podcast do país que falava de sustentabilidade como oportunidade de negócios. E dali surgiu um ecossistema digital voltado para negócios sustentáveis, onde a gente olha a conscientização, educação e também a parte de conexão. Então a gente trabalha todo esse pilar para trazer mais solidez para o mercado do Brasil quando a gente fala de sustentabilidade. Que legal, cara. Eu falei, hoje esse episódio aí vai longe pra dedéu, cara. Cara, e que legal falar de sustentabilidade, algo tão importante, né, na vida das pessoas. E esse episódio vai servir muito para você ter aquele sentimento. O que é isso, né? Vai te trazer uma clareza, assim, mais clara, eu ia dizer, né? Mas deixar esse papo mais cristalino. E como que a sustentabilidade, assim, ela entrou na tua área? Por que sustentabilidade? Quando começou isso, Wagner? Essa é uma visão já um pouco mais holística, né? Eu gosto de dizer que eu não cresci achando que iria ser empreendedor e a sustentabilidade está muito ligado nisso, porque ela foi uma maneira, vamos dizer, de eu ser mais ativista aquelas coisas que eu acreditava, como visão de mundo, do que eu queria para mim, do que eu queria para minha família. Então, não projetei, meu sonho era ser empreendedor, como eu quero ter múltiplos negócios. Não, era muito mais de trazer um ambiente melhor, mais propício. E eu via que até então eu não sabia que o nome era sustentabilidade, até que eu li um livro, isso na época eu morava em Florianópolis, que se chama Capitalismo Consciente. Capitalismo Consciente. Foi isso, acho que foi em torno de 2014, 2015. Uhum. E eu falei, bom, então não sou só eu de louco, tem outras pessoas que acreditam num mundo parecido com o que eu penso na minha cabeça, que eu não sabia dar nome, né? Uhum. Não tinha esse nível de conhecimento, mas era basicamente aquilo dali. Então, desde então, eu tentei ali empreender. Criei primeiro a Eco Delivery, que era entregas de bike para rede de farmácia, e por falta de experiência, era novo, não foi para frente. Depois eu tentei a Health Food, na época eu era atleta, então eu lutava, e aí eu fazia parcerias, a ideia era fazer parceria com a rede de academias, só que a minha sócia, na época, não conseguia me ajudar a cozinhar, que era minha mãe, né? Eu queria que ela fizesse, e eu trazia, dica, né? Eu vendi primeiro, só que faltou a entrega, né? Eu tinha muita demanda, né, E aí, então, não consegui também ir pra frente, até que eu conheci o setor de energia, foi onde eu construí aí tudo que eu sei, principalmente sobre o mercado energético no país, e isso me deu uma amplitude legal. Nesse meio tempo, criou o Conversas Sustentáveis, né, que vai completar 4 anos, e o Conversas Sustentáveis começou muito mais para eu entender sobre sustentabilidade, porque eu via que no Brasil a gente não trazia muita profundidade, era muito raso os assuntos, era muito, pare de usar plástico. Daí tu falava, tá, por quê? Uhum. E ninguém sabia te dizer por quê.
Só falavam, parem. Daí eu falei, tá bom, então, o que será? O que tá acontecendo? Por que parar? Exato, então virou algo que era muito mais para eu conhecer, não tinha também a pretensão de ser um influencer da sustentabilidade, nem isso, porque o meu negócio é empreendedorismo, eu era do setor de energia, e isso aí me deu uma notoriedade, uma amplitude. Conheci diversos executivos, investidores. Tanto no próprio podcast ali, né? Falando em números, assim, nós estávamos até falando um pouquinho antes, né? Ele está em vários países já que já falam um pouquinho mais sobre esse tema de sustentabilidade. Inclusive, para nós, ele é uma coisa mais, entre as mais nova, assim, me parece. Exato. No Brasil, na verdade, o que eu costumo dizer, né? Não é que ele seja novo. A gente sempre trabalhou a pauta ambiental no Brasil de uma maneira bem feita até, em relação a muitos países. A gente às vezes fala mal do Brasil, mas eu digo, quem fala ainda não conhece com profundidade o que o Brasil já tem em algumas questões ambientais. Agora, quando a gente fala de sustentabilidade, é uma pena que as pessoas acham que sustentabilidade é só o ambiental, e envolve muitas outras coisas, que envolve o todo, né? A sociedade e toda a questão econômica, né? De um país, ou seja, de uma companhia, de uma empresa, porque é sempre bom deixar claro que lá dentro do Conversas Sustentáveis a gente costuma dizer que a gente fala de sustentabilidade de uma maneira racional, porque não adianta a gente achar que a sustentabilidade é falar de meio ambiente se uma empresa, por exemplo, não tem sustentabilidade econômica. Tu não vai investir, tu não vai pensar em sustentabilidade se tu não sabe como é que tu vai pagar a conta do teu colaborador no dia 5, ou como é que tu vai pagar o financiamento. Então, assim, é algo que tem que ser bem estratégico, e o Brasil, na verdade, a parte que ele mais peca está muito mais ligado à parte de olhar como um todo a cadeia e na parte econômica. Então, na parte ambiental, a gente tem bastante evolução. É um país, por exemplo, se a gente pegar aí a matriz energética, ela é limpa. No Brasil, 83% da matriz energética do país é limpa, vem de fontes limpas. Hoje o Brasil é o país que tem a matriz energética, não só elétrica, aí a gente fala de transporte também e outras coisas, a mais limpa do mundo, disparado. Enquanto o Brasil, a nossa média é de 50% da nossa matriz energética vem de fontes limpas, seja biocombustível, seja elétrica. O resto do mundo é em torno de 14%. Que legal, cara. Então o Brasil tem muito aí a ensinar aos outros países, mas falta essa maturidade nos outros pilares. Pois é, cara. Isso daí é muito bom saber, e o bom que tu traz esses números pra gente, né? E esse ponto que nem tu traz, até pro comércio local, pro varejo, né? Cara, como é que eu vou pensar ali em sustentabilidade quando com a minha própria conta ali eu não consigo fazer o pagamento, né? Funcionário e tudo mais. Mas eu acho que isso, ele vem num pilar mais de planejamento. Eu preciso fazer um planejamento para eu ser sustentável. Perfeito. E como que eu posso... O que eu posso fazer? Como tu vê empresas fazendo isso hoje no dia a dia? A sustentabilidade, ela tem que partir de um ponto, por exemplo, agora a gente está indo para 2024. Tu faz o planejamento estratégico da tua empresa 2024. Exatamente. A sustentabilidade, ela tem que estar junto. Ela não pode andar como se fosse algo à parte da empresa. Agora a gente olha. Ela tem que estar junto. O que acontece? Obviamente, tu vai ter que ter um budget para melhorar teu processo, né? Como é que eu vou fazer isso aqui ser mais eficiente? Como é que eu vou trabalhar melhor essa gestão? E todo esse processo que tu faz, todo esse planejamento, ele parte do que hoje essa palavra virou muito comum. Ela já é muito usada no meio contábil, mas dentro da sustentabilidade ela é algo muito comum, que se chama matriz de materialidade. Então, dentro dessa matriz, tu descobre o que é mais importante pro teu negócio. Então, tu vai saber, pro meu negócio, que sou do varejo, eu tenho um impacto na minha gestão de resíduos. Então, meu foco é olhar para lá. Não preciso começar a botar, sei lá, energia solar, outras coisas. O teu foco é resolver esse problema. E aí, depois disso, tu vai construindo um planejamento de como tu vai mitigar todos os outros impactos na tua logística de entrega. Então, daí tu vai descobrindo quais são os impactos. Então, o primeiro passo é descobrir o que é mais importante, que ataca, o que o consumidor enxerga teu negócio, para depois tu começar a ir para outro estágio. Legal, cara. Porra, porque a gente vê até algumas startups que vêm surgindo, né? A gente que está no meio disso aí, até uma colega minha disse, eu levei dentro de um shopping lá umas latinhas que eu tinha em casa e eu já ganhei alguns centavos, né? E aí, tu começa... Então, sustentabilidade, ela tá muito associada ao lucro, né? Total. Não tem a menor dúvida a sustentabilidade, principalmente hoje. Hoje ela tem uma oportunidade aí de
da gente faturar, de tornar a nossa empresa... Porque, assim, esse é um dos pontos que a gente começamos a querer pensar o Conversas Sustentáveis como um ecossistema de negócios. Porque a visão empreendedora, e isso tu deve lidar também com muito empresário, assim como eu lido, a grande parte acha que sustentabilidade ou é trade-off, ou é abraçador de árvore, ou é o cara dizendo que ele não pode fazer mais isso. E ele não enxerga que, de repente, se ele tem uma melhor eficiência... Pô, ele tem um aplicativo lá, vamos lá, trazer para o mundo das startups, uma startup que cria um processo que ele não precisa, às vezes, ter a mesma quantidade de mercadoria. Ele poderia comprar menos. O que ele está fazendo? Está reduzindo o custo dele. Se ele tem uma questão de uma empresa que faz o software de gestão de energia, ele pode gastar menos energia com isso. Então, assim, a sustentabilidade está totalmente ligada a tu tornar o teu processo, às vezes, mais eficiente e menos custo. Se tu gera menos resíduos, então é menos gasto que tu tem para trabalhar. Então, a sustentabilidade está totalmente ligada a esses processos e a finanças, porque se não tiver finanças, não tem sustentabilidade. Cara, isso é perfeito que tu traz, né, Wagner? Porque muitos associam a sustentabilidade à reciclagem, por exemplo. Eles relacionam isso, cara. E isso tá muito num viés também de economia, cara. Ao meu ver, ouvindo você falar, no sentido, por exemplo, eu tenho a minha eficiência energética lá do meu varejo, da minha loja, que fica o dia inteiro lá com tudo ligado. Então, cara, de repente tem alguns pontos que tu pode fazer que tu tá indo para um caminho mais sustentável. O teu desperdício, o que você gera não só pro meio ambiente, mas também o que tu poderia deixar de consumir para ser mais eficiente. Eu acho que a linha é mais ou menos por aí, mais ou menos, né? Isso, exato. E é justamente, por exemplo, vou dar um caso real, tá? A gente tem um parceiro lá da nossa comunidade que uma das empresas dele, eles venderam aí por 11 milhões a mais do que o concorrente. Por quê? Porque eles tinham uma gestão ESG, o que o concorrente não tinha. Embora o concorrente faturasse mais, no médio e longo prazo, quem tinha a gestão ESG representava menos risco para o investidor. Então, a gente está falando que o quê? Quando eu torno meu processo mais eficiente, eu tenho chance de ter menos riscos. Aí está o Easy, quem quiser pode depois olhar, que é o índice de sustentabilidade da B3, né, da Bolsa de Valores. As empresas sustentáveis, elas têm um ganho maior do que as empresas não sustentáveis. Por quê? Porque elas oscilam menos no mercado. Ou seja, elas estão mais preparadas para o mercado, para essas oscilações, porque elas já fizeram essa gestão, essa materialidade, trouxeram para os dados reais. Então, para o investidor, por isso que eu digo, quando as empresas, investidores olham para isso, não é porque ele é bonzinho. Tem a pessoa que gosta. Tem lógica, mas é porque ele sabe que ele tem um retorno por trás disso. Pode ser que não seja tão no curto prazo, mas ele tem um retorno maior do que o concorrente, do que outras coisas que ele poderia investir, né? Então, a sustentabilidade está totalmente voltado a retorno financeiro. O Itaú não busca green bonds porque ele acha legal para pegar... Mas é porque ele tem uma taxa infinitamente mais barata que ele consegue, porque ele tem tais processos. Ou seja, então ele tem uma condição de barganha melhor do que as outras empresas ou outros pares não conseguiriam ter. Legal, cara. Essa analogia é muito, muito interessante, porque aí vocês começam já a pensar assim, esse cara, essa empresa, aliás, né, esse negócio, ele já passou daquela fase um pouquinho, ele já entendeu, aliás, que a sustentabilidade é algo que pode dar lucro, que ele pode deixar, cuida um pouco mais da energia, cuida um pouco mais dos desperdícios, é um pouco mais econômico, ele já está num viés assim que ele já entendeu que isso é um negócio que pode dar certo. E existe hoje um modelo para você certificar, garantir alguma coisa que até tu mencionou, né? Agora vamos falar um pouquinho disso, dessas 3 letras aí, né? ESG, o ESG. Né? O que é isso assim dentro das empresas? É um selo? É algo que garante? O que é isso? Bom, primeiro vamos separar a sustentabilidade do ESG. Sustentabilidade é a cultura da empresa, é olhar de uma maneira mais ampla, né? Então, como eu cuido de uma maneira geral, como é que eu trabalho isso no meu time e tudo mais. O ESG, ele é totalmente capitalista. Ele foi criado pelo mercado financeiro para quê? Se a gente tirar toda a roupagem que deram romântica dos últimos anos,
ele é nada mais do que eu comentei há pouco, uma gestão de risco. É o investidor lá, o Larry Fink da BlackRock, dizendo, cara, se tu não cuidar essa questão ambiental, tu vai tomar multa. É o meu dinheiro que eu vou perder por causa disso. É a tua reputação, então por causa disso as ações vão baixar e eu tô me dando mal por causa disso. Então se tu não tem todo esse processo, o dinheiro está se esvairindo por algo que tu poderia ter tomado uma ação. Então o ESG nada mais é do que algo que faça gestão de risco, não é um selo, nada, mas tanto que para padronizar isso é muito difícil e normalmente os setores que cuidam dessa agenda é o CFO, porque é retorno financeiro, é a relação, é os KPIs dessas empresas junto ao mercado, a fundos de investimentos, linhas de crédito, que eles precisam comprovar que essas ações estão sendo tomadas. De uma maneira simples e rasa, é exatamente isso. Cara, isso está muito relacionado à parte financeira, então, né? A gente começa a entender o ESG como uma questão muito mais voltada para a parte financeira, enquanto a sustentabilidade, ela abrange vários outros aspectos, assim, do negócio, principalmente do varejo. E tu mencionou um aí que me chamou a atenção, a questão do time, que como eu tenho como aplicar a sustentabilidade dentro do time, como seria isso, assim? Seria... Exato. É uma das partes que é a mais difícil, porque toda empresa tem cultura, né? Gostando ou não, sendo boa ou não, trazendo resultado ou não, é uma cultura de as pessoas trabalharem bem ou não, mas a sustentabilidade, do nada, assim, tu vai chegar, cara, nossa empresa agora vai começar a ter novos processos. Novos processos demanda tempo. Ainda mais se tu pega, assim, empresa que nem a gente lida de 2, 3, 10 mil colaboradores. É um processo que demanda... É um trabalho de formiguinha. Até para garantir lá na ponta que a gente está executando a coisa. Todo mundo está na mesma batida. Exatamente, né? Isso. Então, assim, para que funcione isso para o time, é totalmente cima para baixo. Se a cúpula, se os empresários, os sócios, C-levels não comprarem, não vai funcionar. Não adianta tu chegar e você falar, não, agora a gente entrou ali no ecossistema do Conversas Sustentáveis e tem uma plataforma de educação. Cara, só vai botar dinheiro fora. Porque se tu não criar uma política, um código de conduta, ações que a própria gestão não executa, tu acha que vai ser o pessoal da limpeza que vai executar? Nada contra, mas é uma questão de conscientização. Sim. Então tem que ser algo que é assim, olha, cara, tu vai ter que começar a fazer isso. E se tu não fizer, a gente vai começar a punir até o momento que tu entendeu que tu não faz mais parte do perfil que a empresa busca. E isso está no contexto de sustentabilidade. Todo o contexto de sustentabilidade. Porque, assim, a sustentabilidade, ela é a cultura, é justamente isso. O ESG é os KPIs, é os resultados de todas essas ações. Ah, sim, as métricas. Exatamente, são as métricas. Que legal, cara. Pô, isso aqui tem muito assunto pra gente bater, cara. Pô, é um assunto aqui que vai longe, cara, porque a sustentabilidade, ela entra por vários vieses, assim, né? E isso até pro consumidor moderno, que eu acho que ele tá mais voltado, ele tá mais consciente em relação à sustentabilidade, né? Ele vai lá na loja, muitas vezes, ele quer saber, ele já, por marketing ou não, por nascença ou não, por cultura particular, pessoal ou não, mas ele já está sendo mais consciente em relação a isso. Ele está buscando produtos que tenham um viés assim, mais reciclado, voltado, como que foi a fabricação desse produto. Eu, pelo menos, eu vejo algumas coisas, alguns movimentos dentro desse sentido, né? Não sei se tu tem até alguma métrica para trazer para nós dentro desse panorama por aí. Tem já diversos estudos que trazem que a população não só preferem comprar de empresas sustentáveis, como estão dispostas até a pagar mais por um produto, né? Olha, que tenha oportunidade aí, né? Que tenha um retorno quando tu descobre que toda a cadeia, tu pagaria mais por isso. Mas onde é que isso trava? Na maturidade de mercado. Das pessoas entenderem e da transparência. Aí vem a governança, da transparência da empresa, de todos os processos. E o marketing também, para transparecer, cara. Um dos pilares essenciais é a comunicação. Seja ela interna, né, para tu trabalhar com o time que vocês estão mudando. Perfeito. Ou seja, externa, né, do que a empresa está fazendo, quais são as ações, quais são os comprometimentos que a empresa tem com a agenda de sustentabilidade. Então... tudo isso tá atrelado, assim, o consumidor, ele está cada vez mais consciente pelo fato da globalização.
Então, Perfeito. assim, a gente tá aqui no Brasil, a gente sabe o que tá acontecendo lá no Japão. Aham. Como é que eles se comportam, o que eles olham. E o mercado brasileiro, ele acaba bebendo muito do mercado norte-americano, Sim. Total. dos Estados Unidos. Então, esse reflexo, pode ter certeza, o que está acontecendo lá, volta para cá. E isso das condutas das empresas, o que é importante dizer? Que a sustentabilidade, tu vai adaptar no teu negócio por vários fatores, mas eu vou dizer alguns aqui. Eu não gosto, acho que isso é mimimi, é balela, balela. Tudo bem, tá no teu direito. Mas o mercado tá mudando. Gostando ou não, ele está mudando. A única certeza, né? Não, e a nova geração, os valores são diferentes. Exatamente. A motivação é diferente. Uhum. Então, se tu quer reter talentos, tu vai ter que mudar a postura da tua empresa. Senão, aos poucos, tu vai acabar sendo ultrapassado por empresas que já nascem com esse viés ou que já estão implementando essas ações. É uma questão de que quando, de repente, tu perceber isso, tu vai dizer, agora passou. Eu vou dar um exemplo que não é disso, mas que traz um pouco, dá para trazer essa visão. Esses tempos eu fui num mercado de um conhecido meu, de família, assim, há muitos anos, que ele tem num bairro nobre, e ele tem esse mercado, sei lá, há 30 anos. É um mini mercado, não é um mercado, é mini mercado. E sei que o Zafari comprou toda a esquina agora, né? Daí eu fui lá falar com ele, batendo papo, né? Daí ele, tu vê, agora o Zafari vai quebrar a gente, né? Porque não sei o que. Eu falei, cara, tu teve 30 anos pra melhorar o teu mercado e tu nunca quis. Agora que veio o Zafari, tu não tem muito o que fazer, né? Porque ele é o Zafari. Então, assim, pra quem não é do Sul, o Zafari é a maior rede de hipermercados aqui, né? Verdade. E aí E isso acontece com tudo. A sustentabilidade é a mesma coisa. Quando o mercado já estiver mais maduro, tu querer mudar, pode ser que já tenha 3, 4, 5 caras na tua região que já fizeram isso, já estão tomando teu mercado e tu não percebeu. Perfeito. Eu acho que uma boa forma de se pensar em gestão também poderia ser você guardar um pouquinho assim do seu lucro, um pouquinho daquele dinheiro. Sabe que nem a gente faz as contas pessoais, assim, aqueles 2%, 5%, 10%, se conseguir, no mês, para investir no quê? Para investir em sustentabilidade. Claro. Pensar, ver assim, cara, esse dinheiro que eu tenho aqui, muitas vezes a gente usa esse valor para marketing, para atrair mais clientes, mas talvez uma forma inteligente de se fazer isso seria botar metade a metade. E aí investir nesse valor aqui, metade vai para marketing, porque eu preciso trazer novos leads, novos clientes, novas pessoas, enfim, e outra parte vai para sustentabilidade. O que eu posso fazer para garantir? Porque esse dinheiro, ele é um investimento que te retorna daqui a pouco, né? Ele é algo assim que daqui a pouco você, eu vou usar para sustentabilidade, chama um consultor aqui, alguma coisa, que vai te dizer que a sua luz, a eficiência energética, alguma coisa a gente pode fazer para otimizar a operação ou para te trazer uma economia. E como a gente falou até agora, o consumidor ele vem mudando, ele está sendo cada vez mais exigente dentro desse aspecto aí, né, cara? É sempre bom assim, a gente frisar que a sustentabilidade não é um jogo de curto prazo. Ele é de médio e longo prazo. Por diversos podcasts que a gente já gravou, conversando com C-Levels, com empresa de capital aberto, empresa de capital fechado, com investidores. Se tu achar que, vou fazer isso porque tá na moda e tu vai ter um resultado amanhã, não vai. Não vai, demora, né? É porque daí volta o que a gente falou lá da cultura. Não, e aí tem pessoas que talvez às vezes botam dinheiro ali, investiu, botou, sei lá, um pouquinho. Eu fiz, não deu certo, Wagner. Eu fiz, não deu. Pô, mas... Até na plataforma a gente diz isso para as pessoas. Cara, tu tem que ter ciência que a gente tá falando de algo que não é para tu colher resultado daqui a 3 meses. Uhum. Porque assim, a sustentabilidade ela não é um projeto de início, meio e fim. Ela é a transformação da cultura empresarial. A gente deixa claro que às vezes as pessoas, as empresas são malvadas, elas não se preocupam com o planeta. Não é isso. A gente tem que olhar os dois lados e parar às vezes de ser emocional. Uhum. E no lado racional, o que acontece? Se a gente pega a história macro de negócios, a gente olha dos anos 70 aos anos 90, o que era a visão empresarial? Maximizar lucro, tá? Maximiza esse lucro, a gente precisa gerar produção. Isso. Dos anos 90 a 2000, maximizar lucro e entregar qualidade. Uhum. Então,
Esse era o próximo passo de 90 a 2000. De 2000 a 2015, meados ali, maximizar lucro, qualidade e o cliente no centro. Prestar atenção no cliente. Então, assim, maximizar lucro, qualidade. E agora é lucro, qualidade, cliente e o entorno. Muito legal. Então, assim, isso é uma prévia econômica de qualquer negócio. Qualquer mercado tem as suas hypes e seus momentos. E a gente precisa de sustentabilidade. Hoje a sustentabilidade, ela é uma vantagem competitiva. Que daqui a alguns anos, quando ela vai virar conformidade, já não vai mais ser vantagem competitiva. Para tu montar a tua empresa, tu vai ter que ter esses padrões. Hoje, quem está fazendo, está tendo vantagem competitiva. Para que daqui a 20 anos vai ter outra febre de outro momento acontecendo. A gente falou em outros episódios aqui de inteligência artificial, de como mexer com dados, com marketing, alguma coisa, né? E essa parte ali de sustentabilidade também é o outro ponto. Então as coisas elas vão mudando, elas vão crescendo, né, cara? E isso é a única certeza. É um jogo que tu precisa acreditar. Como tu passou por essa fase também, né, Wagner? E muito dos que estão nos ouvindo, é um jogo, vou ser empreendedor, vou ter o meu próprio negócio, vou ter minha própria startup. Cara, então eu preciso estar pronto, eu me coloco esse desafio. Então, isso leva um tempo, assim como a sustentabilidade. Eu tenho que entender o que é a sustentabilidade, me mapear, consumir conteúdos relevantes dentro desse sentido, falar, cara, legal, eu quero investir nisso. E eu sei que o retorno não é imediato. Isso leva algum tempo até para amadurecer e para me trazer algum retorno relacionado a isso. Que legal. Então, vamos lá. Com relação aos desafios, né, Wagner, enfrentados aí para o ESG, eu acredito que muito esteja voltado à implantação, né? O desafio principal é a maturidade. Maturidade e conhecimento técnico. Hoje, o Chile capta mais dinheiro que o Brasil para pautas de sustentabilidade e ESG. Isso significa que no Brasil a gente tem uma visão muito curto-prazista. Isso é de se condenar as empresas? Não. Porque a gente vive num país que é volátil. Então não é errado às vezes tu pensar de curto prazo. Pô, eu não sei o que vai acontecer no próximo governo. Eu não sei o que vai acontecer. Então o empresário, ele automaticamente, não é que nem os Estados Unidos, que há 100 anos é a mesma taxa, sabe? Então, assim... Cara, não, o empreendedor brasileiro, velho, tá louco, né? O mercado alemão, eu lembro no setor de energia, cara, que eles achavam um payback de 9 anos maravilhoso. Maravilhoso, porque lá a taxa é contínua. No Brasil, se tu fala 3, 4 anos, os caras, não, mas é muito tempo. Porque é a visão do empresário, o dinheiro Cultura. É menor. Então, assim, tem uma série de coisas que estão atreladas a isso. Então, a implementação ESG, ela tem muito por causa disso. E agora entrou um fator que esse aí envolve uma série de coisas que precisa ser trabalhado, que é desmistificar, que é o que a gente bebe do mercado americano. Lá está muito forte essa questão política de ESG ou de o que é um mercado de direita e o que é um mercado de esquerda. Eu gravei um podcast. Eu gosto de dizer isso porque, assim, ó, às vezes a gente fala, cara, tu não falou, hoje é fácil falar. O meu, pelo menos, tá gravado. Eu gravei um podcast na época com o Ricardo Assunção, que hoje é diretor de sustentabilidade na América Latina da Ernst Young. Legal. E eu falei pra ele, cara, essa pauta ESG, ela vai se tornar algo político. E ele falou, não, nada a ver, porque é o mercado financeiro, papapá. Falei, cara, as pessoas não vão entender e vão se tornar... E nos Estados Unidos tem uma coisa que se chama woke capitalism, que eles chamam, né? Ou capitalismo woke, que é o pessoal que eles dizem que não querem trabalhar, que eles inventaram essa questão ESG para não precisar trabalhar, que eles... uma geração de mimimi e frouxa. E o mercado brasileiro, como bebe muito, como eu já disse, ele acaba olhando para isso. Muitas das pessoas acham que essa questão ESG, muitos empresários, executivos, é algo virado de uma agenda política que traz algo que vai gerar malefícios para os negócios, que eles entendem que não vai gerar lucro. Mas então, assim, para que isso funcione, precisa primeiro desmistificar. A gente precisa... uma das pautas que eu falo que falta maturidade no Brasil é que a gente ainda está debatendo se esse assunto é importante ou não.
se a gente pega a Europa, esse assunto já é batido. Ninguém te pergunta se tu vai fazer ou não. Já tem que fazer. Já nasce fazendo. Já está na tua operação, porque, Isso. primeiro, existe uma política, um governo que exige isso. Uhum. Então... É como emitir nota fiscal, tem que fazer. Tem que fazer. Ou qualquer outra coisa. Tu vai abrir, tu precisa de licenciamento ambiental, cara. Precisa, dá, mas eu não tenho. Então tu não vai abrir teu negócio. Então, essa questão ainda precisa ser trabalhada de uma forma mais densa, muito mais madura, que é justamente isso. Porque o que acontece? A questão da sustentabilidade, ela, e eu não condeno o mundo empresarial, ela era conduzida, e ainda é, né? Em sua grande maioria, por ativistas e ambientalistas. E esses caras, nas boas intenções, não trazem resultados. Uhum. Eles trazem muita emoção, porque o mundo vai acabar, o planeta bababá, bababá. E o mundo não vai acabar. Primeiro é uma tá fora de cogitação, assim. Não, eu digo, não quero dizer que não vai fazer mal para a nossa espécie. Eu estou dizendo que o mundo em si não vai acabar, o planeta não vai deixar de existir. E então esse viés aí acaba afastando os empresários. Era muito pauta de, a empresa é malvadora. Uhum. Então, cria-se algo político, uma agenda que esse nível de maturidade a gente precisa passar para que a gente entre em novas escalas. Sim, não, tá louco. É uma coisa ruim e boa dependendo da forma como avalia-se isso, né? Porque, por um lado, vira modinha, o pessoal lá tá falando muito isso, também temos que fazer em modo, vou vender, né? Como político, vou trazer isso para minha pauta. Mas muitas vezes ele também pode trazer isso num viés mais, cara, isso é importante, eu preciso defender isso, né? Então tem várias formas de a gente sempre fazer esse tipo de análise. E até porque o ESG ele tem essa pegada, né, Wagner, de ambiental, social e governança. Que aí a gente já começa a entender que isso é o entorno, né? Que é essa nova onda assim, que começa a vir por aí. E tem itens, assim, são critérios ou indicadores chaves que se avalia, que se fala assim, da governança sustentável, do social sustentável e do ambiental sustentável. Tem alguns exemplos, alguns casos assim que dá para a gente explorar aqui? Primeiro ponto. Na minha visão, e é polêmico isso, mas não é na minha visão, isso aí de quem trabalha com economia e quem entende um pouco de números vai dizer isso. Deveria ser GSE, né? Ou GSI, que é governança tem que vir primeiro. Concordo, total. Planejar, governar, fazer com que aconteça, né? Porque senão fica só no... E a gente pode dar alguns casos aqui, sabe? Por exemplo, Lojas Americanas estava dentro do índice de sustentabilidade da B3. E olha o rombo que deu da parte de governança. Tu acha que elas conseguem pensar em sustentabilidade com, Cara, não tem com um rombo desses? Então, assim, tudo isso vai estar atrelado ao entorno. Ó, a Braskem. Agora, com a questão de Maceió, embora usem argumentos que era questão já da construção, até tu provar que A, B, essas coisas, olha a reputação da empresa, olha as ações caindo. Então, assim, essa parte quando a gente fala da governança, da sustentabilidade, do social, primeiro vai ser da parte estrutural, tu olhar para dentro. Como é que tá a tua casa, como é que é a gestão, como é que é a transparência que vocês passam, seja para investidores. Eu digo, isso é também outra polêmica que o pessoal de sustentabilidade não gosta que eu fale, mas eu falo. O ESG, ele é feito para grandes empresas, médias e grandes. Não é porque... tá elitizando. Não, porque eu acabei de dizer, ele é mercado financeiro, é quem tem relacionamento com o investidor, é o cara que já tem um CFO claro, que a empresa faz isso ou faz aquilo. Não é que tu não possa ter métricas dentro da empresa, tu pode, só que quem é pequeno, empreendedor, uma startup, tu pode ter ações sustentáveis, deve ter, porque está sendo cobrado por investidores, mas não é isso. É o ponto de tu ter alguém dedicado para isso, custa. Tu ter alguém que vai ficar olhando para as pautas ESG, para montar uma equipe para isso. Para seguir todos aqueles padrões que lá nos Estados Unidos, cobrar na Europa, relatórios, reports que precisa ser feito. Então, assim, é para a empresa que está mais estruturado. Então,
É importante a gente deixar claro que as empresas de médio porte elas já estão começando a ser exigidas, porque as grandes já são, então elas acabam descendo. Com seus fornecedores a se adequar em métodos... Perfeito. Então vai chegar no pequeno? Vai, mas ele vai chegar muito mais numa pauta de sustentabilidade. Vamos supor, a Natura, ela não vai cobrar do pequeno fornecedor que o cara invista 10 milhões em geração de energia. Porque não tem como. Não tem como. Ela vai pedir, se tu tiver ter um nível de consciência, tem empresas que ajudam a financiar projetos para os pequenos. Justamente com esse objetivo. A Heineken está oferecendo energia mais barata para pontos que trabalham com a Heineken. Então é a forma deles mexer a matriz elétrica do pequeno. Então assim, são adaptações que vão acontecer, mas hoje ela trabalha muito mais a gente entender que o impacto ela está muito mais focado em empresas de médio e grande porte aí que também tem um impacto nessa sociedade muito maior do que os pequenos, né? Sim, por enquanto, mas eles vão ser exigidos disso, né, cara? E vai virar regra, com certeza. E muito ponto é já definir, o cara que já se prepara desse negócio, assim, eu acho que, claro, com coisas que que façam sentido para ele, né? Eu tenho um exemplo até dentro da Orne ali, que é a questão da política, a definição de uma política de governança baseado na sustentabilidade para, por exemplo, cara, não... ao invés de pegar o copinho lá e pegar café, vamos olhar para isso, vamos pegar com a xícara e você não fica gastando tanto copinho. Um exemplo só que estou colocando aqui. E muitas vezes entra nova pessoa a fazer... da empresa até custo isso, né? Pô, com certeza. Tu vai comprar para pegar plástico ou só papel, que aí como que tu... vamos supor que tu tem lá um time de 12, né? 12 pessoas. E aí você fala, pessoal, vamos fazer isso, sempre com a xícara, tal, até que tu vai lá, tenta criar a cultura, ou de fato você cria a cultura, só que daí quando alguém sai e entra alguém novo, que daí tu vai fazer o papel do onboarding, aí chega lá e aí o novo ali ele não sabe bem, ele vai lá e vai querer usar o copinho de plástico que tá lá para ser usado ocasionalmente. Então, tendo uma política clara, assim, de qual que é os valores, o que é não só valor, missão, o mais normal, né? Mas tendo uma política voltada à sustentabilidade, eu acho que esse é um fator bem interessante da governança, que o pequeno ele já pode se adequar e também depois ir para o grande, enfim, né? Depois ele já está mais dentro da governança, eu acho que é um ponto interessante. Do social, será que tem algo ali menor assim que o pequeno pode fazer também? Com certeza, né? Toda essa parte, por exemplo, de poder ter um olhar mais clínico, primeiro ali que a gente falou da governança, olhar como é que a empresa trabalha a cadeia, quem são os fornecedores deles, se tem transparência nos parceiros que estão atuando. No social já envolve a mesma coisa, né? Qual é o benefício que tu está trazendo para quem está no teu entorno? Como é que tu pode melhorar aquela experiência para quem está vivendo? O que pode ser feito? Então, assim, tu tem todo o social que... Lembrando que a ação social, ela não está ligada diretamente a ir lá fazer doação. É importante e se tu pode fazer, super... Generosidade. Exatamente, super importante, super legal, mas é muito mais do que isso. Como é que tu trata hoje o colaborador? Quais são os benefícios que vocês oferecem? A gente agora investiu, eu vou dizer casos reais, assim, a gente tem um parceiro lá que eles contrataram um aplicativo de meditação e nessa questão de meditação, eles dão benefícios financeiros para quem conclui tais etapas, porque eles entendem que o funcionário mais relaxado, ele acaba tendo melhor impacto em casa ele volta, trabalha melhor e tem retorno para a empresa. Então, assim, o que a empresa pode fazer de trazer de qualidade? Eu posso dar... Sou uma empresa pequena, mas será que eu não consigo dar 2 dias off? Off não, mas trabalhar de home para o pessoal ter um pouco mais de qualidade. Claro que vai tudo de uma gestão, né? Se a pessoa pode trabalhar, tem uma série de coisas, obviamente. Então, assim, isso está tudo enquadrado na parte social. Como é que o que tu consegue olhar para dentro hoje, trabalhar com teus colaboradores, como é que... aí entra o que eu falei da matriz de materialidade, com teus clientes. O que tu pode trazer de benefícios para eles? Exatamente. Como é que tu pode melhorar essa experiência e que seja algo legal para eles? Então, isso está tudo envolvido na parte social. E se a gente olha também na ambiental... Claro que varia, pessoal, isso é setor para setor. Se eu pegar, sei lá, uma rede de academia e uma empresa de logística, elas têm viés e funções diferentes, né? Mas na parte ambiental, se a gente faz home office, automaticamente eu já tô
fazendo com que as pessoas usem menos transporte. Exatamente. Menos transporte é menos emissões. Uhum. Então, se eu tenho pessoas que podem trabalhar perto do trabalho, usam menos também transporte, o cara pode ir de bike, ou o cara vai usar menos o carro, né? Vai gastar menos combustível nessa locomoção. Consumo muita energia, posso investir em energia solar. Então, assim, tem ações que podem ser feitas de todos os aspectos e diversos os tamanhos, né? Daí isso não fica restrito à grande empresa, né? Porque o ESG, eu falei, é o relato, é tu ter esses indicadores, às vezes, muitas vezes, transparentes, que o pequeno, às vezes, ele não vai conseguir olhar tanto no detalhe. Mas ações, obviamente, sim, se pode fazer e tem diversas que podem ser executadas já no dia de hoje. Lá, tanto que a gente falou, a gente tem no nosso ecossistema, a grande parte são médias e grandes empresas. Mas a gente tem a linha de startups e pequenas que já estão olhando para isso. Como é que eles podem aplicar? O que eles podem... Porque, assim, é o que eu digo, tu é pequeno hoje. Se tu quer crescer como empresário, tu já tem que crescer. Se tu quer que tua empresa... minha empresa hoje fatura 360 mil ano. Mas eu quero faturar logo mais 4.800. Mas eu quero daqui a pouco 10. Então, tu tem que também estar com essa parte muito clara, muito definida, para que tu chegue até, preciso de um investimento. Bom, a projeção que até 2025, mais de 80% dos fundos só vão investir em startups que tenham ligações ou empresas que tenham ligações com sustentabilidade. Então, vai ser uma premissa até para, eu quero crescer um negócio, preciso levantar 4 milhões aqui. Beleza, se tu tiver uma premissa disso, a condição de tu levantar esse dinheiro é muito melhor e muito mais rápido do que tu não ter essas ações, porque o mercado está dando preferência para esses tipos de ações. Sim, que já entende mais, né? Porque muitas vezes, até o varejo, ele vai lá, pensa, vamos vender, mas muito o ESG ajuda, a sustentabilidade, aliás, e ESG no contexto geral, na otimização disso, né, cara? Porque tu tá vendendo, mas e a tua margem de lucro? Será que tem alguma coisa ali que eu consigo ajustar ali para obter mais lucro, para otimizar a minha operação, né? Eu acho que isso tem muita coisa assim que pode ser explorado dentro desse sentido. Que até dentro do Conversas Sustentáveis, né, que tá no episódio... A gente já tá, acho que no 110, 111. Meu Deus do céu, parece Simpson. Tem muita coisa, cara. Já estamos nos aproximando do Simpson. Que legal, cara. Parabéns. E lá deve ter, tu lembra algum, assim, que... algum episódio, assim, que tu acha que poderia impactar positivamente a experiência, assim, desses clientes no varejo, mais voltado a esses pequenos negócios ou negócios intermediários aí que estão buscando entrar nessa pauta e tentar ser mais sustentáveis? Sim. Antes, só deixa eu trazer uma informação aqui que eu tinha anotado, pessoal, não estou aqui só mexendo no WhatsApp, não, eu estou aqui pegando uma informação. Tem um estudo da Unilever. A Unilever, para quem não sabe, é uma das empresas mais sustentáveis do mundo, né? Tem um livro que eu também já recomendo aqui que se chama Net Positive. Eu não lembro agora em português. Me desculpem, pessoal, mas é... Impacto positivo, pode ser. Alguma coisa Impacto positivo, que é o do CEO da Unilever. E eles trazem ali como é que, num período de 10 anos, eles trouxeram 300% de retorno a mais do que a concorrência, né? E aí ele explica que nos primeiros anos eles foram muito... Os investidores bateram muito neles porque eles não estavam trazendo retorno, que é o que eu falei, é médio e longo prazo a corrida. Uhum. E depois do, se eu não me engano, 4º, 5º ano... Começou. Mas o ponto não é esse. Esse estudo da Unilever, eles trazem que... Entra no que tu me perguntou do social... na parte de como é que, nesse estudo, que o mercado de educação, daí no social ali, o mercado de educação do consumidor é um mercado de $1 trilhão para as empresas. Então, ou seja, porque tu vai ter que educar o teu consumidor. Então, tem um grande gap aí de oportunidades para as empresas, que nós também, que estamos na parte de educação, a gente olha para isso, total, né? Então, assim, é sempre importante trazer que tem muitas oportunidades que podem ser trabalhadas. E qual era a pergunta mesmo? Não, totais, né? Porque a gente até no Conversas Sustentáveis ali, eu acredito, já ouvi alguns episódios ali de grandes nomes ali que estiveram ali junto contigo, Wagner. E ali sempre foi tratado muito essa pegada de sustentabilidade que é tão importante, a gente traz aqui também no Pode Conectar. E ali, no Conversas Sustentáveis, tu lembra de algum episódio assim, cara, esse daqui eu acho que
pode trazer muito para aquele cara que está começando em sustentabilidade. Tá. Assim, ó, a gente tem diversos episódios lá, desde algo mais denso de como implementar a sustentabilidade. Eu não vou saber os números dos episódios. Sim, por cento e poucos, né, cara? Mas a gente tem desde como tu implementa lá, o que é a sustentabilidade de uma maneira geral, até sobre finanças sustentáveis, como é que está esse mercado, existe linhas de créditos mais acessíveis para empresas que têm ações sustentáveis, então isso te traz competitividade, a gente tem assunto sobre isso aí também. Temos ações de como implementar no dia a dia também essa pauta de sustentabilidade. A gente sempre tenta trazer também, mesmo quando o tema é outro, qual foram os desafios que tais empresas passaram. Como eles construíram. Então, assim, cada jornada ali a gente tem grandes executivos falando dos processos, dos desafios, onde é que eles foram bem, onde é que eles não foram tão bem também. Então, assim, eu acredito que dá para ajudar a ter uma visão muito boa sobre essa questão de sustentabilidade. Que legal. Baita material para educar, né, cara? Uma pauta, assim, que eu acho mais necessária, né, cara? Porque tem muita coisa... E cada vez vai ser mais latente, porque ano que vem já começa as conformidades. Vão ser exigidos mais coisas. O Brasil está saindo da taxonomia verde brasileira. O que é isso? Os bancos vão começar a só liberar créditos para empresas que tenham ações sustentáveis, e isso vai virar de uma maneira geral, ou seja, tu vai ter créditos mais acessíveis, enquanto tu vai lá, tua Orning não tem uma ação sustentável. Ela vai ter uma taxa, sei lá, de 24% ao ano, enquanto alguém que tem vai ter uma taxa de 12%. Então, tu tá perdendo competitividade. E isso, a partir de 2024, vai começar. Então, a gente já tem outras ações que elas são... tem uma que se chama CBAM. A CBAM é uma primeira taxa de descarbonização que é criada pela Europa. Então, qualquer empresa daqui do Brasil que negocie lá, e não importa o porte, tu vai ter que pagar essa taxa. E se tu tiver de relatório de sustentabilidade, tu tem desconto por essa taxa. Então, assim, pessoal, o que eu tô falando não é só porque é legal, porque é querido. Daqui a pouco, todas essas ações vão ser obrigatórias, serão mandatórias. E a gente já tem planejamentos desde 24, 25 e 26. Que legal. É aquele momento assim que tu vê o temporal. Olha, tá vindo lá no fundo. Então é o momento de se preparar a tua casa, cara. Arruma lá. Tem um ditado que eu gosto muito, cara, que é: não deixe para arrumar o seu telhado em dia de chuva. Exato. Que tu vê o temporal chegando lá. Já então, não cara, tem mais dá o que uma fazer. organizada, vê se tá tudo bem, cara. Vamos precaver aí, porque é necessário. Ainda que tem... eu trabalho geralmente nessa área de tecnologia, a gente vê muitas tecnologias inovadoras aí dentro desse sentido, né? Claro. Comentei uma delas ali, que uma conhecida minha me falou, né? Eu pego as latinhas, levo lá e já ganho alguns centavinhos. Não é muito, tá? Mas já, já... Melhor do que perder. Eu sou daquele que Total. eu prefiro ter um dinheiro no meu bolso do que perder ele. É verdade. Então você já começa em casa, já organizar, dar uma separada no lixo, eu fazer a sua parte, né? E tentar organizar em cima disso. Mas tecnologias tem algumas legais por aí, né, cara? Não funciona... Assim, ó, esse é um ponto bem legal. Porque o que acontece? Quem debate sustentabilidade tem duas visões, tá? Então, tem aquele que se chama o degrowth. O que seria o degrowth? Degrowth é o pessoal que defende o decrescimento. Não dá mais para crescer, o mundo tá acabando. Se crescer, quanto mais cresce, mais impacto gera. E isso é ruim pro planeta. A nossa visão é completamente contrário disso. Por quê? Vamos supor que o degrowth funcionasse, ou que fosse assim. A gente tem um caso da pandemia. Pandemia, o que aconteceu? Empresas endividadas, empresas fechando, desemprego, e é isso que é o degrowth. No momento que tu não cresce mais, né? Para tudo. Então, e seria uma injustiça tu chegar pro cara lá na África ou na Índia e falar, cara, tu não vai poder ter ar-condicionado em casa porque já era. O planeta esgotou tudo que tinha para acabar e paciência, agora... Que horror. Então... Mas muitos de growth defendem isso, né? Defendem que a gente... Sim. Não, é verdade, tem gente que defende que a gente... Isso é sério. Que às vezes, quando o cara não é do meio, o cara... Não, as pessoas não pensam isso, não pensam. Tem gente que fala que a gente deveria erradicar metade da população. Eu já ouvi C-level falar isso. Então, assim, é um papo bem sério porque as pessoas acham que não, a gente está acabando com o planeta. E não é isso. E daí tem o outro lado da sustentabilidade que defendem o que se chama de decoupling. Que é o quê?
desassociar o crescimento econômico dos impactos ambientais. E é o que a gente vem fazendo ao longo dos anos. O que seria isso? Vou dar um exemplo. A Inglaterra, o Reino Unido, nos últimos 30 anos, cresceu o PIB 73%, enquanto diminuiu o impacto ambiental em 45%. Então, por que isso? Justamente pelo que tu falou. Tecnologia. Não existe desenvolvimento sustentável sem fomento a novas tecnologias. A gente fala que são 3 pilares principais. O que a gente trabalha é conscientização e educação. O segundo é fomentar novos negócios e tecnologias. Se eu torno o meu processo mais eficiente, eu preciso de menos recursos. Então, ou seja, eu estou poupando, seja na extração de material, seja uma série de coisas, eu estou melhorando, eu uso menos energia. Tudo isso... eficiência, né? Exatamente. Então, só que só vai acontecer isso se, daí o terceiro pilar, política responsiva. Se a gente tem uma política que entende, que gera incentivo para as ações, para atrair novos investidores. E quando eu falo de novos investidores, hoje o mercado ESG, a agenda ESG segundo o PRI, que é os princípios dos investimentos responsáveis, em português, até 2025, a projeção é que tenha 53 trilhões de dólares voltados para a agenda ESG. Ou seja, tem dinheiro pra caramba, tem muito dinheiro querendo vir para o Brasil e a gente precisa ter novas tecnologias, a gente precisa fomentar, gerar novas pesquisas, porque o Brasil hoje a gente tem um impacto de emissões que mais de 70% está ligado ao agro. Diferente de Europa e Estados Unidos, que é ligado à energia. Como eu disse, a gente tem uma matriz basicamente limpa, né? O que acontece? A gente precisa melhorar o agro. E o que seria melhorar o agro? Tornar mais eficiente. É produzir mais em menos área. Muito dinheiro está envolvido no agro, em novas tecnologias que vão criar isso. Tecnologias que vão tornar o processo lá no agro mais eficiente, que é aquele 10 hectares que tu produzia 1.000 sacas, ele vai produzir 100.000 sacas. Então, tem uma grande oportunidade, muita gente trabalhando e muito dinheiro envolvendo nessas oportunidades, assim como tem dentro do setor de energia na Europa, Estados Unidos e até propriamente no Brasil. Sempre tem muita coisa voltada. E eu acho que esse é o papel da educação e conscientização, né, na promoção dessas práticas sustentáveis, né, entre toda a cadeia, assim, né, porque a partir do momento que você é uma empresa e você já está adotando a sustentabilidade, você começa, de uma certa forma, exigir, e é o que as grandes empresas fazem, exigir que outros façam o mesmo, né? Com uma certa responsabilidade, é claro, mas você já acaba dizendo, olha, eu já estou fazendo assim, já funcionou para mim, vamos lá, quem sabe você faz isso também, né? Então parece que tem também um grandes, assim como é o Conversas Sustentáveis, né? Ele promove esse tipo de conteúdo para que as empresas, né, negócios, seja ele do varejo ou não, observe isso, já se adiante em cima disso, já esteja consciente, porque eu só vejo como a ganhar, né, sendo bem sustentável, seja isso em retorno financeiro ou muitas vezes isso vem de alguma outra forma, né, como o exemplo que a gente falou ali de colaboradores e funcionários, eu fazendo uma entrega ali daquele aplicativo ali de meditação, por exemplo, né. Então sempre tem muitas coisas relacionadas a isso que eu acho, particularmente, eu acho muito legal, eu acho que a sustentabilidade, assim, é algo que é mais do que necessário e tem governantes, né, já se fala bastante, há algum tempo, cara, se fala né, feito estufa, eu estava no colégio, no ensino médio, já sempre trazia um pouco disso, mas agora você vê aplicando isso mais na prática, né, isso é excelente. Para os varejistas, né, que estão começando a explorar esse universo de sustentabilidade, quais seriam algumas das recomendações, assim, Wagner, que a gente poderia trazer para eles? Eu separei aqui alguns pontos, né, sobre esse assunto, e aí vou trazer alguns e pincelar eles aqui. E aí entra o que a gente fala de tecnologia. A parte da eficiência operacional da cadeia, então entra o que a gente fala de
de tecnologia dos dados, então a gente tem essa informação que a gente pode reduzir o nível de estoque, né, que se tornam desnecessários, às vezes compra algo, então assim, isso já melhora algum processo. Uma logística sustentável, que é basicamente a gente optar por empresas que tenham uma frota mais limpa ou que compensem suas emissões nesse caminho. Então, são ações que dá para a gente pensar. Gestão de energia, que eu já tinha falado, tu tem um processo de uma cadeia muito melhor. Essa parte de fornecedores, né, de trabalhar essa cadeia. Então, assim, a gestão de resíduos, a parte de um design de material, de produtos que possam ser reutilizáveis, que envolve toda essa economia circular. Então, assim, são ações que todas as empresas hoje já conseguem trabalhar. Obviamente, umas com mais impacto, né? Quem investe mais consegue melhorar o processo, e outras que vão sendo gradativas, dependendo do seu estágio e nível de maturidade. Pá, excelente, né, cara? Já tem um passo a passo aí, né, pro pessoal seguir aí que é bem interessante você olhar, né, para dentro da sua operação para trazer um pouco em cima disso, né? E, cara, como que tu vê o futuro disso, né? Como é que tu vê nos próximos anos esse papel da sustentabilidade? Cada vez vai ser maior. Hoje a gente precisa ficar muito claro que a gente tem um dos principais desafios da humanidade aí, que é gerar prosperidade para a população que só cresce e causar menos impacto ambiental. Tem muita gente falando mais do que fazendo. Então, isso por quê? Porque falta maturidade de entender que precisa ser... são coisas importantes, a gente tem um desafio muito grande pela frente. Então, com as questões de conformidades global, né? Então, todos os países estão tomando ações, isso só vai crescer. Então, tu pode olhar pelo aspecto ruim, que droga, tem que melhorar, tem que fazer isso, tem que papapá. Ou tu pode olhar, puxa, tem uma oportunidade pra caramba aqui, um grande mercado surgindo, e eu olhar isso para que a gente possa trabalhar. Uma coisa é certa, não vai funcionar se a gente ficar puxando para um lado. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Se não tiver uma questão de maturidade pra gente se unir e falar, pô, a gente vai ter que andar junto aqui porque a gente tem que... O objetivo em comum tem que ser o mesmo. Lá em questão ao meio ambiente, a questão do planeta, como é que a gente tem feito. Porque a gente tem a meta lá, a meta de 1,5 graus Celsius. Tem a questão de mitigação e adaptação. O que é mitigação? O que eu posso mitigar até lá e como é que eu vou me adaptar não chegando lá. Então, é um mercado com diversas oportunidades, desafios. Quem é empreendedor gosta bastante disso. E agora é realmente parar de olhar essa pauta de sustentabilidade, ficar perguntando por que é importante, e sim como é que vocês, né, nós aqui como empreendedores, no dia a dia, pessoas, porque assim, não adianta também a gente falar que as empresas têm que fazer, que o Estado tem que fazer, e nós no dia a dia não se incluir nisso, né, porque eu vejo muita gente falar, e vou dar nome aos bois, muita gente falar assim, não, porque as empresas precisam ter mais responsabilidade social. Ok. Mas aí tu pega lá a Renner, que tem várias ações, e tu vai lá e compra na Shein, que não tem nenhuma transparência, mão de obra escrava, com preço só porque o preço tá metade do preço. Então, não adianta tu cobrar que as empresas busquem isso se a gente, no dia a dia, a gente não fizer a nosso papel, né? A nossa parte. Papel. Perfeito exemplo, né? Porque muitas vezes a gente... É fácil julgar o outro, né? Mas agora olhar para si mesmo ali e falar, mas o que eu, Roger, o que eu posso fazer para, né, atingir esse objetivo? Cara, isso daí só tende a cada vez mais uma pauta evidente. Isso, pelo menos no ambiente que a gente vive, não só nas startups, assim, né? O Wagner fica muito tempo lá, a gente conhece já de algum tempo, e muito a gente ouve falar sobre SD, muito se ouve falar sustentabilidade dentro desse movimento. E muitas vezes na rua, no varejo, no modelos que não praticam tanta inovação assim, digamos, mas já se aplica em grande parte. Isso me traz uma indicação, uma tendência que os próximos anos, como já colocou aqui o Wagner, né, só tende a piorar, né? Então, já aparece formas de captar dinheiro, né? Já aparece formas de você pegar, por exemplo, empréstimo, coisas assim,
no seu banco e eles já vão exigir que você já tenha esse selo, o que tu está fazendo por parte da sustentabilidade. Logo, isso vai ser um grande indicador aí na nossa frente. E também tem essa de ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Depende da perspectiva. Pode olhar como oportunidade, mais uma coisa para fazer. Mas é uma coisa boa, porque tu tende a lucrar, a ter retorno. Obriga a te mexer, né? Financeiro ou não, né? Em cima disso. E, cara, e voltando a tecnologias emergentes, tendências aí, né, que os varejistas podem ficar de olho para se manterem mais competitivos dentro desse aspecto. Se eu fosse um varejista, e assim como eu converso com alguns, eu estaria olhando para novas tecnologias, como é que eu posso melhorar meus processos, torná-los mais eficientes. E tudo disso vai partir daquela que eu falei lá no início da matriz de materialidade. Contrata alguém da área, um consultor, ou monta um time de sustentabilidade, se já tem poder aquisitivo para isso, ou participa do Conversa Sustentável e entende qual é a tua dor e como é que os processos tu consegue melhorar eles, né? Seja tecnológicos, ou o que você pode fazer se você é uma empresa pequena, como é que tu pode olhar para isso, o que tu pode fazer. Ver os processos que podem ser melhorados internos, seja na nível de cultura, a gente fazia isso, bom, agora a gente não vai poder fazer mais isso aqui. Exigir transparência do fornecedor só depende de ti, não precisa de dinheiro para exigir transparência do teu fornecedor. Seja criar um novo código de ética da empresa. Importantíssimo. Então, essas questões, uma política de diversidade dentro da companhia, tudo isso são ações que podem ser feitas de imediato, né? E estar atento, participar de ações com a cabeça aberta. Tem uma coisa que eu gosto que é a mentalidade de aprendiz. Eu acho que quando a gente tem a mentalidade de quem sabe tudo, a gente nunca aprende algo novo. Tá fechado, né? Exatamente. Tu se fecha para o mundo, então quando tu tá com a cabeça aberta, tu tende a ver que isso gera também oportunidades, como a gente falou ao longo do podcast. E então olhar esse aspecto assim de que isso vai ser uma conformidade. Tu quer que teu negócio se mantenha no médio e longo prazo? Quer? Acredito que todos que empreendem querem. Né? Se adapte, né? Tem uma frase que um parceiro falou no podcast que era o seguinte: contra a tendência contra a tendência não se briga, se respeita. Então, basicamente, no quartel uma vez, sabe, eu era um cara meio indisciplinado. Por que eu era indisciplinado? Eu sou muito pela justiça. E lá tinha acontecido umas coisas que eu não gostava, né? E aí uma vez... E eu acabava ficando punido no quartel direto. Assim, somatório total, eu fiquei punido no quartel 25 dias. E meu pai, numa das ligações, ele falou assim pra mim, na última, né? Ele falou, cara... tu não entendeu que isso é mijar contra o vento, cara? Que se tu querer bater de frente, só vai te dar mal. Então é a mesma coisa que a gente tá falando de sustentabilidade. Mas eu acho isso. Cara, tudo bem se tu acha isso, mas tu tem que entender que isso é uma realidade já. Que excelente, cara. Nossa senhora. Porque, cara, aqui tem muita coisa, muito conteúdo bacana que a gente, né? A gente falou de muita coisa legal aí que dá pra... Cara, e se deixar, a gente vai fazendo episódio aí, Wagner, né? Entra, né? Vai 2, 3, 4 horas aí de episódio direto, né? E tem coisa pra gente falar de sustentabilidade, tem ideias, tem modelos... Cara, porque isso nada mais é do que todo o nosso entorno, coisas que a gente já vive no dia a dia, são formas criativas, diferentes de se fazer as coisas que logo isso pode se tornar um negócio. Então, nossa, fantástico, mas infelizmente vamos chegando mais ao fim aí do episódio, senão a gente não para nunca, né? Wagner, vai lá, qual que é a última mensagem que quer deixar aí pro nossos ouvintes, né? E também algum livro, né? Apesar que já indicou esse da Impacto Positivo,
Acredito que seja Impacto Positivo ali o nome. Cara, esse livro, cara, ele é... Eu particularmente eu li... Aquele, sabe que livro que deu uma folhada, mas eu guardei ali que eu preciso ler. Porque ele te abre uma visão de mundo, assim, que não é somente o dinheiro ali. Ele também traz qual que é o impacto que você gera na sociedade com os teus clientes, o consumidor ali na ponta. E eu acho um livro excelente. Tem algum outro ali? Uma última mensagem para deixar na nossa audiência? Bom, vou começar primeiro pelos livros. Tem alguns que eu considero importantes, muito bons, mas às vezes para quem já está num nível mais avançado em relação à sustentabilidade. Eu vou tratar como se a maioria estivesse iniciando nessa pauta de sustentabilidade, seja no seu negócio, seja como uma transição de carreira. O livro que mudou a minha visão sobre isso e entender que isso também é uma oportunidade de negócio se chama Capitalismo Consciente, tá? Do Raj Sisodia. Então é um indiano. Então assim, é o livro que todo mundo que quer começar, eu olho para esse livro para tu pensar além do nosso umbigo. Olhar um negócio que às vezes eu espremer o meu fornecedor, às vezes eu posso estar quebrando ele. Porque às vezes ele vai aceitar fazer um negócio contigo porque ele precisa de dinheiro, mas no médio e longo prazo ele quebra e o teu negócio vai se dar mal porque tu vai perder fornecedor. Então, assim, fala de uma maneira geral como contatos, como números e tu olhar de uma forma mais humana para negócios, não simplesmente pensar no seu, porque tá toda uma cadeia interligada e eu acho que isso é algo que a gente precisa olhar negócios porque são feitos por pessoas. E a frase a mensagem, né, que eu deixo é algo que a gente fala bastante também dentro do Conversas Sustentáveis, que a sustentabilidade não pode ser terceirizada. Então, todos nós temos nosso papel e, mas eu sou uma pessoa só, mas é que se todo mundo pensar assim, né, então, assim, a gente tem que se colocar no centro, entender que a gente está envolvido, seja numa cadeia de empresas, porque se tu trabalha na tua empresa, tu pode trazer também ações que ela possa implementar, mas parar de... Às vezes a gente tem a mania de querer dizer que a culpa é de um, do outro, olha fulano, olha aquela empresa, como ela não sei o quê, e a gente nem entende o dia a dia da empresa, o que se passa. Pô, tu é empresário, eu também sou. Quem tá dentro da empresa sabe quanto é difícil fazer as coisas. Às vezes tu quer fazer uma coisa, quando vê sai por outro, ou o outro entende de uma outra maneira. Então, assim, é difícil, apontar o dedo é fácil, é fácil. E então, assim, entender que se colocar no centro das intenções, dizer tem um provérbio chinês que eu gosto muito, que é: antes de mudar o mundo, levante e dê 3 voltas na sua casa. Excelente, cara. Baita, né? Finalzinho ali. Nossa senhora. Cara, olha, não tem nem palavras, Wagner. Muita coisa boa aí, muita coisa legal aí pra gente ter, pelo compartilhamento ali, né? Compartilhando esse episódio até com outras pessoas, assim, eu tenho certeza que tem muito conteúdo rico aí, hein, cara. Muito obrigado, Wagner, obrigado pela sua participação. Quero agradecer também a nossa audiência aí, ó, maravilhosa. Valeu mais uma vez, obrigado por ter nos ouvido aí. Lembrando para seguir lá no nosso Insta, né, @ConectarHub. Lembrando também que o podcast, o Pod Conectar, ele é um oferecimento do Conectar Hub, esse espaço lindo que fica aqui na Rua Andradas. O que achou do espaço aí, Wagner? Fantástico, fantástico. Top, né? Muito bacana. Você precisa vir aqui conhecer, precisa vir aqui falar comigo, falar com o Wagner, né, sobre sustentabilidade, que a gente é uma pauta ali que a gente adora. Então, precisa vir para cá. A gente fica no Centro Histórico aqui de Porto Alegre, na Rua das Andradas, 1234. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Valeu, pessoal. Até a próxima. É.